E aí, bora continuar o estudo de Roma Antiga, parte 2, o Regresso Sangrento? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembre que hoje a gente vai continuar com o estudo aí de Antiguidade Clássica com Roma Antiga, parte 2, o Regresso Sangrento. Mas antes de continuar, é claro, não deixe de dar o like aí no vídeo já, por favor. Né? Também se inscreva no canal, se não é inscrito ainda, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis do História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esqueça também, por favor, de compartilhar o canal. Vamos fazer bombar esse canal aí. E também, é claro, deixe o seu comentário lá no final do vídeo, por favor, hein? Lembre que hoje a gente vai continuar aí com o estudo de Roma Antiga, tratando justamente sobre o período, né, o segundo período da história política de Roma. Lembra que no outro vídeo a gente estudou lá a monarquia romana, o primeiro período político da história romana, que vai da fundação de Roma, 753 a.C., mais ou menos, até 509 a.C., quando uma revolta lá dos patrícios vai retirar do poder o último rei etrusco, né, um outro povo lá que dominou os romanos por um tempo, o Tarquínio Soberbo, o nome desse rei, e ainda vai acabar com o cargo de rei completamente. Tanto que é aquela coisa, qualquer situação que lembrasse uma volta à monarquia, os patrícios vão eliminar com força e, se for até necessário, matando o indivíduo que estava pensando em fazer essa volta à monarquia. Não sei se já ouviu falar aí de Júlio César, por exemplo. Mas é bom lembrar que a república, ela vem desse termo aí para nós, né, em latim, que é o res publica, que pode aparecer como a coisa pública, no sentido de que o governo deveria representar o público e tal, deveria ter essa preocupação aí, né, de representar toda aí a administração tal pública e não ficar concentrado nas mãos de uma pessoa só, de interesses de um indivíduo só. Por isso que a gente pode falar, é claro, que é um governo aí que tem essa preocupação com a administração pública, mas ao mesmo tempo lembra que essa república, ela vem de uma revolta patrícia. Por isso que a gente pode falar de que esse governo basicamente é um governo feito pelos e para os patrícios. Isso quer dizer o quê? Quando a gente fala que um governo, né, no caso aqui, feito pelos patrícios, quer dizer que a gente vai analisar que a maioria dos componentes aí, né, quem tinha direito de participar dos órgãos políticos e direito de voto também, eram os patrícios. E quando a gente fala que é um governo feito para os patrícios, é no sentido dos interesses dos patrícios serem muito bem defendidos. Só é bom lembrar que, ao mesmo tempo, que é nessa fase da república, como a gente vê nesse vídeo aqui, que você tem as maiores conquistas plebeias. Então, muito importante também, que é um governo feito pelos patrícios e para os patrícios, mas ao mesmo tempo a gente vê várias conquistas plebeias que são, né, adquiridas, conquistadas nesse momento aqui. Lembrando que uma das primeiras coisas que aparece pra gente é que com a criação aí então, né, dessa república e a eliminação do cargo de rei, você tem a criação de cargos públicos que são chamados de magistraturas, as magistraturas romanas, ou também pode aparecer como os magistrados romanos, que é uma série então de cargos públicos políticos que são criados e lembra, compostos aí, ocupados por quem? Pelos patrícios, então, porque é um governo feito pelos e para os patrícios. A primeira magistratura importante aqui é a dos cônsules. Lembre que, na verdade, estou no plural aqui, né? É um cônsul e outro cônsul. Tanto que eu coloquei para você o número 2 ali na frente. Isso quer dizer que o cargo de cônsules, né, eram em 2, o cargo de cônsul em número de 2, sendo que os outros cargos que a gente vai citar na sequência aqui não tem um número específico. Mas esse eram em 2, então, o número de cargo, né, de cônsul. Lembrando que os cônsules, eles tinham aí como a principal função a administração da cidade. Então, se for ver, era o órgão, né, o cargo aí público, político mais relevante, mais importante. Até lembra que a palavra cônsul, você vai falar, professor, geladeira, fogão, né, máquina de lavar. Lembra que, na verdade, eles escolheram o nome de cônsul para dar um nome de imponência, porque cônsul também pode aparecer como aí um primeiro-ministro, um embaixador, por exemplo. Você vai falar, o cônsul, sei lá, do Japão e tal, foi, né, daí está falando do embaixador do Japão numa determinada região. Lembre que eles cuidavam da administração da cidade de Roma, só que também você tem uma situação em que, em momentos de crise, suponhamos lá que nós tivemos, né, suponhamos que nós tivemos lá uma onda de crimes, ou uma invasão estrangeira, ou uma doença lá e tal, que se desenvolveu pela cidade, eles então, cônsules, podiam nomear um ditador,
uma pessoa, então, um cara, né, que iria por 6 meses ter amplos poderes, né? Então ele tinha um mandato de 6 meses, só durante esses 6 meses, esse ditador ele tinha literalmente, você poderia falar, poder sobre a vida e a morte dos romanos. Então ele ditava o que tinha que fazer para resolver essa crise. Lembrando, passados os 6 meses, se esse ditador não resolveu a parada toda lá, esse cara era retirado do poder à força se necessário. Se ele também, esse ditador, resolvesse a parada, o problema lá, essa crise, sei lá, em 2 meses, ele também era obrigado a sair do governo aí e tal, porque a ideia era evitar que houvesse uma concentração de poderes nas mãos de uma pessoa, novamente como era na época da monarquia. Então ficar esperto de que os cônsules, que são os responsáveis pela administração da cidade, ao mesmo tempo, o cargo mais importante aí dessas magistraturas, podiam nomear um ditador aí com um mandato de 6 meses e amplos poderes só durante esses 6 meses em momentos de crise, né? Se você lembrar lá que eu tinha falado, se ele não resolver o problema em 6 meses, é nomeado um outro ditador e aí ele fica no poder até ele resolver o problema ou até aí os 6 meses o mandato acabar. Você tem um outro cargo também que vai aparecer aí, que é o cargo de pretores. Lembre que esses pretores, basicamente a gente poderia falar que eles eram os juízes, júris e executores, né? No sentido de que eles eram os responsáveis por aplicar a justiça. É bom lembrar que mais pra frente, na época do Império, você tem esses pretores tornando-se uma espécie de uma guarda pessoal, uma guarda de elite do imperador, que pode aparecer como a guarda pretoriana. Até também associado lá de repente, vamos fazer uma propaganda aí, mas aquela marca lá, né, de esporte, de artigos esportivos, que chama Praetorian, que aí tem lá um elmo, né, um capacete lá e tal, como se fosse de um gladiador ou de um guerreiro, certo? Mas então ficar esperto que os pretores nesse momento eram, né, responsáveis aí, como, né, esse cargo público, essa magistratura, responsáveis pela aplicação da justiça. Outras magistraturas também foram criadas, como a magistratura dos censores. Lembra que nenhum desses aí tinha um nome específico, como falei lá dos 2 cônsules. Os pretores, então, que cuidavam da justiça, e aí sim esses censores que cuidavam da censura. Lembra que ao mesmo tempo aí é o lance, né, de zelar pelos bons costumes, por isso cuidando da censura, mas também se poderia falar que eles são responsáveis pelo censo. Lembra com C, o censo aí, que envolve essa ideia da contagem da população. Então eles eram responsáveis por contar a população, para verificar o crescimento da população, a diminuição, quantidade de nascimentos, de mortes e por aí vai. Então censores responsáveis pela censura e pela contagem da população. Temos também uma outra magistratura que são os questores, que esses são os responsáveis pela cobrança de impostos. Por sinal, se você lembra, a gente comentou no vídeo anterior, basicamente os únicos que pagavam impostos nessa sociedade romana eram os plebeus. Então eles iam cobrar aí os impostos sobre os plebeus. E também existia lá a magistratura dos chamados edis, que eram os responsáveis pelo abastecimento da cidade, o que a cidade estava precisando, e ao mesmo tempo também pela segurança da cidade. Isso aqui no sentido de construir uma obra, né, que aumentasse a segurança da cidade, tipo um muro, um fosso, um portão, algo assim. Por sinal, é bom você ficar esperto, que eu não sei se você já ouviu esse termo aí, o termo de edil, ou os edis, numa situação mais contemporânea. Se você de repente já acompanhou lá uma sessão da Câmara, né, da Câmara Municipal dos vereadores aí na sua cidade, você já pode ter de repente, né, ter ouvido lá um vereador falando pro outro, nobre companheiro edil que colocou o nome da rua daquele velho lá que morreu. Sempre tem essas coisas, né, vereador, nossa senhora, faz essas coisas de colocar o nome de uma rua e tal, não sei o que mais, mas eles são responsáveis pelo poder legislativo da cidade e são mais ou menos similares a essa função aqui dos edis nesse momento. Tipo, um vereador, ele tá em contato com a população lá, vendo que a população tá precisando. Então seria essa ideia de você chamar hoje um vereador também de edil, né, os componentes de uma Câmara dos Vereadores de edis. Então a mesma referência aí. É claro que isso tudo a gente está falando da administração política, mas na política também é muito importante a gente lembrar de 2 órgãos políticos que existiam. Você lembra o principal, que era o Senado, e continuava sendo o Senado, e que ainda continuava composto por 300 membros. Nem coloquei aqui, mas se você for falar, né, e pensar aí, você já deve ter anotado que são 300 membros, o quê? São plebeus? Não, patrícios. Então continuam sendo 300 membros patrícios, só que olha que legal agora. Você lembra
que antes o cargo do rei era um cargo vitalício. Agora o cargo de senador passa a ser vitalício, que quer dizer, né, para a vida toda. A pessoa só sai de lá quando morrer ou se alguém der uma ajudinha. Lembra também que o Senado, então, é responsável pela criação de leis. Não coloquei aqui para vocês, mas vocês vão notar, né, uma mudança daqui a pouco, que sim, essas leis ainda eram orais. Então, de novo, leis criadas pelos patrícios e que basicamente só eles sabiam, né, como eram essas leis. E você tem lá anteriormente, se você voltar na aula lá da parte 1, lá da política, na época da monarquia romana, você lembra que além do Senado tinha um outro órgão que era a Assembleia Curiata. A Assembleia Curiata, nessa fase da República Romana, ela basicamente vai assumir funções religiosas. Até não sei se você já ouviu falar de Cúria, né? Quando a gente fala de Cúria Romana, fala do Papa lá, do supremo líder da religião lá, né, no Vaticano e tal, para quem é católico e tal. Então essa ideia de que a Assembleia Curiata, ela vai deixar de existir com sua função política e vai aparecer uma função mais religiosa aí. E no lugar dessa Assembleia Curiata vai aparecer uma outra, né, um outro órgão político que vai ser a chamada Assembleia Centuriata. Lembre que essa Assembleia Centuriata ela tem a ver com, né, as pessoas que participam do exército romano, que nesse momento não era profissional ainda, né? Lembre que a carreira militar e tal só vai aparecer um pouquinho mais para frente. E por sinal, tem a ver aí, né, que a gente já vai colocar, que esse órgão então é responsável por votar as leis criadas pelo Senado, que era a função anteriormente, lá se lembra, da Assembleia Curiata. E aí vem essa ideia de que a composição dessa Assembleia Centuriata ela é formada por 193 centúrias. Variou e tal, estou colocando aqui um dado só para você ter uma ideia da composição, então, de uma Assembleia Centuriata. Você fala, pô, beleza, mas o que são centúrias? Lembra que centúria lembra de cento, né? Basicamente, você poderia falar de uma fila com 100 soldados. Então, 193 filas com 100 soldados. Agora, olha que legal aí. Dessas 193 centúrias, 98 centúrias eram formadas por soldados patrícios. Então, 98 centúrias eram patrícias. E 95 centúrias eram plebeias, formadas por soldados plebeus. Então, se você fizer as contas, eu acho que deu certo aí, 98 mais 95, 193. Fala isso, não está errado depois aí, né, no seu comentário do vídeo, é claro. Aí você vira e fala, pô, professor, você falou anteriormente lá de que, né, essa República Romana foi um governo feito pelos e para os patrícios. E agora você está falando que tem plebeu. Bom, primeiro de tudo, lembra que o plebeu aqui é o que está associado à participação no exército. Não é qualquer plebeu, são os plebeus que participam do exército aí. E segundo também, na prática, essa Assembleia Centuriata não representava um poder político para os plebeus porque era basicamente um voto por centúria. Então, suponhamos que de repente lá haja uma eleição, não era o caso ainda porque não era profissional, mas, né, vamos supor que uma votação era vamos aumentar o salário dos soldados patrícios. Quando você acha que ia dar a votação? Pô, acho que ia dar 98 votos a favor de aumentar o salário dos patrícios, né, dos soldados patrícios, e 95 contra. Outra coisa também interessante que a gente já vai ver aí é que nenhum desses cargos públicos eram assalariados, muito diferente de hoje aí que tem muita gente que só vira político de repente para ganhar lá um salário facinho, né, e tal, a gente poderia falar. Então tem essa história aí de que nesse momento nenhum desses, né, dessas magistraturas ou menos desses cargos aqui eram assalariados, o que vai acabar beneficiando só quem era rico aí. Só que, como eu falei para vocês, essa fase aqui é uma fase que você tem importantes conquistas plebeias que são desenvolvidas nesse momento. Em grande parte por quê? Por pressões que os plebeus vão fazer então aos patrícios. Pode aparecer para vocês, eu vou resumir, é claro, aqui, mas uma situação que essa pressão envolvia os plebeus, sacando que basicamente eles faziam tudo em Roma e não tinham muitos direitos, sempre que eles não podiam se casar com os patrícios, eles não podiam também usar as terras do Estado, né, de que eles faziam parte do exército, pagavam impostos, de que eles também aí podiam virar escravos por dívidas, então a situação do plebeu era bem ruim. Lembrando também que plebeu não é sinônimo de pobre, você tem plebeu rico aí e tal. E aí pode aparecer essa ideia de que os plebeus, sacando essa situação de que Roma só funcionava praticamente por conta deles, eles começam a deixar Roma, vão lá para uma região chamada de Monte Sagrado e tal, e falam, ó, a gente só volta para Roma se vocês aprovarem algumas leis que beneficiem a gente aqui, os plebeus. Então tem essa história de que essas expressões plebeias, manifestações
manifestações, né, agitações populares, não foram uma só. Por sinal, estou resumindo aqui, mas a ideia é de que entre uma conquista plebeia e outra, você tem essa pressão de deixar, né, dos plebeus deixarem Roma e voltarem quando aí obtiverem essas conquistas. Nessa primeira saidinha dos plebeus e na volta deles, eles obtiveram uma conquista importante que foi a criação de um cargo chamado de tribuno da plebe, tribuno plebeu, ou pode aparecer também o chamado tribunato da plebe. Esse cargo aqui, ele é um cargo, né, basicamente de um representante plebeu dentro do Senado, né, que aí tem o direito de vetar, nota que eu falei vetar, não é votar, vetar leis contrárias aos interesses plebeus. Só que notem que quem escolhia esse tribuno da plebe eram os próprios patrícios. Por isso que nesse momento, basicamente, só era escolhido como tribuno plebeu, né, tribuno da plebe, quem era a truta dos patrícios. E, portanto, né, não vetava tanta coisa assim, se for ver, né, porque ele acabava mais ou menos jogando como os patrícios queriam. Isso aqui vai mudar um pouco e é claro que isso aqui vai gerar novas pressões plebeias, saidinhas de Roma, só voltam quando obtém novas conquistas. Que é o caso, por exemplo, um pouquinho depois aí que nós temos uma conquista aí que é chamada Lei das 12 Tábuas, que basicamente é a codificação das leis em Roma. Lembra as leis escritas, até agora, né? Agora de pouco falei lá que as leis romanas eram leis orais até então, criadas pelos patrícios. Então você tem de que a partir da Lei das 12 Tábuas, todas as leis então são escritas. É claro que, basicamente, eram as mesmas leis que beneficiavam os patrícios, mas se o plebeu sabia ler e escrever, ele talvez agora não fosse tão manipulado assim pelos plebeus, né? Desculpa, pelos patrícios. Então você tem essa ideia de que os plebeus que sabiam ler e escrever podiam conhecer as leis e não ser manipulado, né, pelos patrícios, não serem enganados lá pelos patrícios. É bom lembrar que fala-se que de 12 tábuas, porque essas leis foram escritas em 12 tábuas de madeiras e espalhadas pela cidade de Roma, enquanto que lá no Senado elas foram escritas em 12 placas de bronze. Então, lei das 12 tábuas ou lei das 12 placas, mas geralmente 12 tábuas aí. E as outras leis, então, de novo, novas expressões e tal vão aparecendo, até porque eram as mesmas leis que já existiam antes, né? E aí você tem outras leis que vão sendo criadas, como a Lei Canuleia. A Lei Canuleia, ela vai trazer aí uma igualdade civil entre plebeu e patrício, basicamente permitindo casamento entre plebeus e patrícios. Então, nessa situação aí, você também pode falar dessa igualdade civil que vai surgir com a Lei Canuleia, beneficiando os plebeus e, é claro, os patrícios que queriam casar entre aí membros das classes, né? Então, um plebeu casar com uma patrícia, ou um patrício casar com uma plebeia, por exemplo. Novas pressões populares, pressões plebeias vão surgindo e novas leis, novas conquistas vão aparecendo também, como a Lei Licínia. A Lei Licínia ela pode aparecer representando duas situações, como o fim da escravidão por dívida, ou seja, plebeu endividado com, né, um patrício, por exemplo, não perderia a sua liberdade. Pode perder sua propriedade ainda e tal, mas não perde a sua liberdade, né, em relação lá numa dívida que ele vai contrair com o patrício. Só é bom ficar esperto. Estou falando que acabou a escravidão? Não, acabou a escravidão por dívida. Lembre que a escravidão, né, do escravo comercial, né, aquele vendido lá na lojinha, tipo prisioneiro de guerra e tal, esse vai continuar existindo. Agora, plebeu virando escravo por dívida, isso não tem mais. Aí você vira e fala, e os que já eram? Geralmente tem aquela coisa que, né, pode-se colocar que a lei não era retroativa, mas às vezes algum acordo aqui, ali e tal pode ter feito entre o, né, plebeu escravo por dívida e o seu lá antigo proprietário. Isso pode ter rolado. Mas no geral a ideia era que daqui para frente não existiria mais escravidão por dívida. E outra coisa também, de que os plebeus que eram impedidos de ter acesso, utilizar lá, né, as terras do Estado, as terras que fossem conquistadas numa eventual expansão territorial, a partir dessa lei licínia passariam a ter esse, né, direito de também utilizarem as terras do Estado para plantar lá os seus alimentos. Então, essas duas relações que podem aparecer para vocês na lei licínia. E uma conquista também que pode aparecer, que é a última grande conquista que a gente pode falar, é a possibilidade dos plebeus se candidatarem às magistraturas. Então, a candidatura plebeia às magistraturas. Então, os plebeus podem, de repente, se candidatar, né, ao cargo de cônsul, ao cargo de questor, de censor, de edil, de pretor e tal. Uma coisa, de novo, como eu falei para vocês já, plebeu não é sinônimo de pobre, né? Então você tem essa história de que essa candidatura plebeia
as magistraturas, basicamente só beneficiou quem? Plebeu rico, né? Afinal de contas, você tem essa história, como eu já falei, né? Não só o cargo não era, né? Os cargos públicos não eram assalariados, então a pessoa precisava viver de alguma forma, né? Ser sustentado de alguma outra forma que não o salário aqui, né? De cargos públicos, porque não era assalariado mesmo. Mas também é bom lembrar que nem hoje, né? Geralmente ganha não o melhor candidato, mas sim o que sabe enganar melhor, o que traz uma campanha melhor, seja na rádio, de repente contratando lá uma bandinha para fazer um comício, algo do tipo. Então você tem de que os plebeus que eram ricos, eles tinham condições de fazer uma campanha mais forte e também se sustentar aí perante, né, esse fato que eu falei, que o cargo público não era assalariado. Então é bom lembrar que com essas conquistas plebeias aí que foram obtidas nessa fase da República, a situação, né, social, política, interna romana vai ficar bem mais tranquila, bem mais calma. O que vai levar Roma e os romanos em geral a poderem voltar as suas atenções para um processo de expansão territorial, que na verdade vai ser assunto da próxima aula aqui com o Prof. Elvis do História em Casa. Lembra, é claro, então, que se você ainda não curtiu o vídeo aí, não deu o like, deixa o like agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também ativa o sininho, por favor. Segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de escutar, né, o nosso podcast lá no Spotify. Não esquece de compartilhar o vídeo com a galera, por favor. Vamos ultrapassar esses 1000 aí, né, inscritos em breve, esperamos aí e tal, mas eu conto com o seu apoio aí e também conto com a sua opinião, com as suas ideias e tal nos comentários do vídeo. É isso aí, galera, valeu, até a próxima aula com o Prof. Elvis História em Casa, até mais!